pela presença de vocês. Presidente Roosevelt, obrigado mais uma vez pelo convite, pelo apoio aí à nossa prática. É muito bom falar em Friburgo, gosto muito de falar nessa cidade. Me vejo, sim, como friburguense. Estudei no Anchieta a minha vida toda. Cantei em banda de rock aqui, acreditem. E gosto muito de Friburgo. E tive a sorte de, depois de começar a minha carreira, de fazer a minha carreira no Rio, fui convidado para, via Friburgo, resolver um problema de uma empresa muito querida em Friburgo, que é a Unimed, de Nova Friburgo. A gente veio a Friburgo resolver uma questão da Unimed, e aí o juiz com quem nós falamos, que era um colega também de colégio, da época de colégio, um ótimo juiz, gostou, entendeu, a gente conseguiu resolver, e aí indicou a gente a um... Veja só, o juiz, pô, você podia visitar para ajudar, tem mais gente com dificuldade. Nós fomos a uma outra empresa que também ajudamos, depois vieram outras empresas, a 3F é uma cliente nossa desde o início, que nós estamos... Está aqui o Matheus, que não nos deixa mentir, um mau gosto danado para encontrar os parceiros dele lá. Mas, e a gente foi ficando, quando a gente viu, a gente estava com 40 clientes cadastrados em Friburgo. Daí precisamos montar uma base em Friburgo. E essa base me dá muito prazer. A gente tem uma casa aqui nas Browns, que tem um jardim bacana, e a gente vem toda semana a Friburgo encontrar amigos, fazer novos amigos e estabelecer novas relações. A gente tem tentado ajudar a cidade sempre que possível. A gente está na Comissão de Direito Tributário da OAB, também para tentar, de alguma forma, influir, ajudar com a prefeitura, com o diálogo, com a conversa, com os cadastros, com os problemas que a gente tem de cidade pequena. O nosso principal agente aqui é a prefeitura. A gente tem tributo estadual? Tem tributo federal? Tem, mas os nossos tributos municipais, o nosso alvará, a nossa atividade. Então, a conversa com a prefeitura é muito intensa, os nossos projetos, os secretários. Então, a gente tenta, na medida do possível, fazer esse diálogo acontecer e tenta estabelecer essas pontes e fazer essas conexões. Então, essa iniciativa aqui da Cianf vai totalmente de encontro ao que a gente pensa, ao que a gente está sempre à disposição para ajudar e para conversar. Sobre o convite que nós recebemos aqui, quando o Juan e a Anne nos procuraram, falaram, olha, não é para falar tributarês, não é para falar em jargão de advogado. Você vai falar já começou com jargão, né? Mas tudo bem. Vai falar para empresários, vai falar, tem que ser uma coisa que todo mundo entenda. Não entra em especificidade de casos, de detalhe, que isso aí não adianta. E é isso que a gente quer ouvir. A gente quer ouvir o cenário econômico, a gente quer ouvir, pô, esse negócio do PIX, que foi essa mudança do PIX, essa questão da Selic. Eu falei, olha, mas aí a gente é advogado tributarista, então nós vamos falar dos aspectos econômicos dentro do cenário tributário, dentro do que a gente vê acontecer para os nossos clientes, dentro do que a gente vê a reclamação dos clientes, a operação dos clientes, o que está acontecendo. E aí, dentro desse contexto, a gente vai tentar ser o mais didático possível. Não vamos falar em linguagem de advogado, não vamos falar, deixa a linguagem de advogado para falar com o juiz. Aqui nós vamos falar de forma bem leve e a gente está aberto para as perguntas, para qualquer interferência, qualquer questão que vocês queiram trazer, só soma, só ajuda. Então, vamos começar aqui falando... Doutora Silvânia. Olá. Bom, primeiro, bom dia. O que acontece? O doutor Andrei fala muito, tá? A minha função aqui é exatamente interromper para que a gente continue com a palestra, tá? Então, ele me trouxe só para isso, né? É o que eu vim aqui contribuir. Bom, mas é só reforçando que é sempre um prazer poder estar contribuindo, poder estar discutindo com a sociedade friburguense os temas que afetam a cabeça de todo mundo, né? Todo mundo está aí preocupado. E a gente, nesse início de ano, a gente viu que começou 2025. Né? Muita festa, muita alegria, só que não na mesa do empresário. Na mesa do empresário tem problema para resolver. Óbvio que a gente não tem como discutir aqui como empresários, não temos como discutir como economistas, nem como cientistas políticos, mas temos como trazer alguns insights que são da área tributária e que afetam as decisões dos empresários. Então, esse é o nosso principal ponto aqui. Né? Mais do que ficar discutindo juridiquês, detalhezinhos, o nosso objetivo é trazer insights para vocês, que desses insights vocês vão buscar na realidade de vocês, vão buscar no dia a dia de vocês, na assessoria que vocês já têm, o que mais que vocês precisam aprofundar, tá bom? Começou o ano e a gente começou com essa pergunta. E agora? Eu preciso me preocupar com o PIX? E
Era a frase do dia, todo mundo preocupado, o que ia fazer, porque agora vão olhar todos os PIX, porque agora todo dia, todas as operações vão ser olhadas, porque agora todo dia, cada operação que não for registrada na contabilidade, mas que teve um PIX, a gente vai ter problema. E os contadores coçando a cabeça. Imagina como é que eu vou fazer essa conciliação toda. E tudo, na verdade, foi um bom anúncio, né, Andrei, do que está por vir. Do que está por vir. Na verdade, né, o Pix é uma forma de pagamento, como um dia foi o TED, como um dia foi o DOC, como um dia... É só mais uma forma de pagamento. E trouxe muita gente. Hoje vai te dar, inclusive, gorjeta, né? Esmola no sinal do trânsito, você passa o Pix para o cara que está no sinal. O cara nem passa mais para recolher. Tem a plaquinha com o Pix, ele está lá jogando a bolinha dele, mas já tem a plaquinha dele com o Pix. Lá no Rio isso é muito comum. Aqui em Friburgo, graças a Deus, graças à nossa cidade ter uma renda per capita maior, ter mais emprego do que a gente está vendo lá no Rio. Então, a situação aqui ainda não chegou a tanto. Mas no Rio, em cada sinal que você para na Zona Sul, tem alguém te pedindo alguma coisa, tem alguém... E, normalmente, o pagamento é por Pix. Né? Você para o carro hoje, o manobreiro, o flanelinha, você não tem o dinheiro, não, doutor, pode fazer o Pix, toma o Pix aqui, você paga 2, 3, 5, 10 reais no Pix. Então, você traz muita gente que estava na informalidade para a formalidade. Essas transações são carimbadas. Você entra no teu extrato do banco, às vezes você não lembra nem para quem foi aquele Pix que você fez lá de 5 reais, 10 reais. Né? Pô, um Pix, você às vezes não lembra. Era um manobreiro, eventualmente, era um cara do flanelinha, o cara que preenche aquele talão do Rio para estacionar. Então, o Pix ele trouxe muita gente da informalidade para a formalidade. E aí, quando você faz esse movimento, as pessoas que estão... Entra em pânico. O pessoal entrou em pânico. O pessoal entrou em pânico e isso todo mundo acompanhou na imprensa. Mas a gente veio aqui para poder esclarecer o que exatamente que aconteceu. Né? Na verdade, já existem várias ferramentas de informação do qual o governo dispõe para verificar o que está acontecendo na realidade da economia, na realidade dos seus contribuintes. Essas informações o banco já manda. Essas informações, os operadores de cartão de crédito já mandam. Mas essas informações não são informações que vêm individualizadas. Não é a situação de que fez isso, que fez aquilo. São, na verdade, volumes de informações para identificação de padrões que saiam daquilo que é usual. O principal foco é que muita gente usa todo o sistema financeiro para fazer muita coisa errada. E está aí o interesse do governo de identificar essas coisas erradas. O que essas séries de informações, que é óbvio que, em certa medida, são usadas para questões tributárias, a gente abre nossa declaração de imposto de renda, já está quase tudo preenchido lá. Isso não é coincidência, né? E não é fada madrinha. Né? Isso é o conjunto de informações que estão rodando dentro da Receita. Então, o que se fez? Se incluiu nessas informações, e foi isso que aconteceu em setembro do ano passado, se incluiu também informações sobre o PIX, com uma inclusão das fintechs, uma inclusão de outros agentes financeiros para que eles também prestassem informação. E isso entrou em vigor, passou a ser feito em janeiro. E nessa hora que todo mundo parou e falou, gente, mas aquela informação que está lá é perigosíssima. É muita informação na mão do governo. Isso pode dar um resultado terrível, porque, de novo, a gente não lembra para quem a gente mandou o Pix. Né? E o governo vai saber. O governo vai saber mais do que a gente. Isso não está bom. E houve toda uma pressão e o governo recuou. Foi lá, da IN 247, falou, olha, vamos deixar isso para outro momento. Vamos manter só as informações que já estavam sendo prestadas já no ano passado. Houve uma avalanche de informações, até de fake news, até uma série de coisas que não eram exatamente verdade, mas houve um temor, né, de toda a sociedade, o que o governo vai fazer com essas informações. Gente, informação do Pix já era patrulhada, já era como era do TED, como é de transferência, como é de cheque, como é de empréstimo, como é de pagamento. Isso tudo já vem mapeado desde a época. Não sei se vocês vão lembrar do Imposto Provisório sobre Movimentação Financeira, do IPMF. Isso era antes de 2000. Você acabou de ser expulso da Comissão Jovem. Esse negócio, quando criaram o IPMF lá atrás, que foi o primeiro imposto que era sobre movimentações financeiras, tinha uma discussão muito grande na área tributária se você podia tributar a simples movimentação financeira. Você tirou o dinheiro desse bolso, passou para o bolso de cá, você tem uma conta no Bradesco, transfere para o Itaú, você paga imposto. Pô, mas peraí, mas
qual é a capacidade, qual é a manifestação de capacidade contributiva? Onde é que teve aí um fato tributável, um fato econômico? Pô, o cara só trocou de um lado para o outro. E aí o governo gostava muito do IPMF. Era um imposto que foi criado provisório, que tinha um prazo determinado, ia ser por 2 anos. Depois editaram uma emenda constitucional, prorrogaram por mais um ano. Depois conseguiram derrubar e o governo voltou com a CPMF. A CPMF passou a ser a contribuição permanente sobre movimentação financeira. Um imposto que era provisório, o governo gostou, porque mapeava tudo, olhava tudo, tinha vários rastros de para onde o dinheiro ia, como é que então... E esse negócio já causou um estranhamento. À época até o Jô Soares fez uma campanha do imposto único, vamos cobrar só o imposto sobre a movimentação financeira, que isso aí basta, que só precisa sair, a gente aumenta a alíquota, não cobra mais nenhum. E aí tinha até o tema do imposto único, que também, tributariamente falando, é uma bobagem. Porque o problema do imposto único é que alguém consiga descobrir uma forma de não pagar, ele não paga imposto nenhum. E o governo fica, por exemplo, o imposto sobre movimentação financeira, o cara que tem ele trabalha só com dinheiro vivo, ele não deposita em conta. Esse cara não paga tributo nenhum. Esse cara, então, arrumou uma forma de burlar todo o sistema. Quando você tem uma única incidência, você tem esse problema. Esse é o grande problema. Até porque a gente é criativo, né? Os tributaristas estão aqui para isso, né? Para encontrar onde é que está esse buraco, senão não tem graça, né? Quando a gente teve o IPMF, depois a CPMF, o que aconteceu? O governo ali já tinha supercomputadores, as informações já existiam, a Receita foi acumulando aquela quantidade de informações, eles não tinham um abraço para destrinchar aquilo tudo e para autuar as empresas, autuar as pessoas físicas, como até hoje não tem. Não tem. A gente tem hoje várias questões na esfera municipal, estadual e, sobretudo, federal, que são focos de alvos da Receita para fiscalização que eles não exercem por falta de braço. A minha mãe me conta... Só um instantinho. O Pix, então, é a versão mais moderna da forma de pagamento. Antigamente, a gente pagava com dinheiro, andava com dinheiro vivo. Depois começamos a pagar com dinheiro plástico, cartãozinho. Isso, o Pix é só uma forma de pagamento. Daqui a pouco a gente só vai olhar para a cara da pessoa e o pagamento já vai seguir. Vai esperando. Então, o que acontece? A minha mãe me contou, porque eu quero ficar na comissão jovem, a minha mãe me contou que há 30 anos, para alguém cair numa malha fina, poxa, tinha que estar movimentando um dinheiro grande, tinha que ter valores grandes, ou então tinha que ser artista da Globo, jogador de futebol. Né? Tinha que ser alguma coisa assim para alguém... Romário foi fiscalizado várias vezes. Exatamente, o pessoal Ronaldinho puxava. Fenômeno, várias vezes. Né? Cantores famosos, porque Sim. esses estão sempre... Esse era o foco, porque não dava, não tinha braço. Então, vamos pegar aqui alguma coisa que a gente já está ouvindo, que pode ter, para servir de exemplo, para mostrar que a gente está olhando. Só que, hoje em dia, os computadores fazem isso numa velocidade. Quantos de nós aqui já não recebeu aquele simpático e-mail dizendo, olha, tem alguma coisa errada na sua declaração, você não quer entrar lá e dar uma olhadinha? E a gente, isso com valores pequenos. Isso vai ser cada vez mais comum, cada vez mais fácil. Ao mesmo tempo que a inteligência artificial está ajudando a gente a divulgar informação, a conseguir colocar no ar, né, as informações, ao mesmo tempo ela está facilitando o trabalho de cruzamento. E isso é evolução. Não adianta a gente achar que a gente derrubou esse negócio do Pix, agora está tudo resolvido. Não. Vai evoluir para isso. É só uma questão de tempo. Os supercomputadores já estão a serviço da Receita Federal há 20 anos. Eles já têm um conjunto de informações, um arcabouço, né, que eles podem fiscalizar muito, independentemente do Pix, é só mais uma etapa, é mais um cruzamento. Você pega empresas, por exemplo, hoje a gente vê aquele planejamento que é muito comum aqui na cidade, planejamento do Simples, né, das empresas que tem o dono da empresa faz uma empresa no Simples, depois o faturamento cresceu, e ele vai e cria uma outra empresa do Simples, nome da mulher. Depois ele compra, cresce mais, ele não vai ser do Simples, o Simples é muito bom, pô, o INSS é ótimo do Simples. Aí ele vai e bota uma terceira empresa no nome do filho, depois um segundo filho, depois não tem mais filho, aí bota no cunhado, depois bota no genro, aí depois tem que fazer mais filho para ter mais CPF para botar. Esse negócio, a Receita tem isso como alvo de ação fiscal já há 3 anos. Esse planejamento do Simples, esse excesso do Simples, eles já veem isso há muito tempo, eles já sabem como é que eles fazem isso. Eles fazem isso cruzando as informações. Ele pega uma empresa e fala, olha, essa empresa gastou com transporte, né, gasto com transporte, com despacho de mercadoria, normalmente é entre 4% a 6% do faturamento.
Aí você pega um cara que está gastando com transporte 40% do faturamento dele. Peraí, tá, alguma coisa está errada aqui. Acende uma luz amarela lá no computador e pedem para o cara, olha, manda aqui pelos teus fornecedores, pelo que você está comprando de matéria-prima e pelo que você está despachando, não está fazendo sentido com o que você está vendendo. Ou você está com estoque abissal e ainda não começou a vender, ou você está vendendo sem nota. E o cruzamento é feito por computador, não tem um fiscal. O cara pede a informação volta e o cara leva uma autuação que pode quebrar o negócio dele, porque transforma tudo em grupo econômico, descobre que são 5 simples, na verdade, que já devia ser lucro real, que já devia ser lucro presumido, e é um negócio, mas isso, só não fizeram ainda, mas já estão anunciando, inclusive, dentro do plano de fiscalização há 2 anos, que isso é uma das metas da Receita Federal. Lembra aquele caso que a pessoa teve um problema porque botou num CPF de alguém que era beneficiário do Bolsa Família? A gente pegou um cliente que aconteceu isso. Uma das empresas simples descobriu-se que o CPF, o cara estava inscrito no Bolsa Família. E aí, se estava no Bolsa Família, não podia ser titular. Deu um problema danado no Bolsa Família e no planejamento tributário. Mas o que a gente quer mostrar é o seguinte, a informalidade, coisas que eram tributariamente razoáveis há 10 anos atrás, 20 anos atrás, hoje são perceptíveis com uma tecla de computador. Isso é muito fácil de ser percebido hoje. Então, a gente tem que ser mais regular e a criatividade não pode ser mais nessa informalidade. A informação já está lá. A gente tem que ser regular e aí tem que buscar o que a gente tem de bom para tentar diminuir a carga tributária e tornar nossas empresas mais eficazes. Então, o que tinha vindo do Pix era só aquilo ali, ó, uma notificação de movimentações acima de 5 mil por mês de pessoas físicas e 15 mil mensais de pessoas jurídicas. Isso saiu e a gente continuou com o que já tinha. Informação de cartão de crédito, de depósitos, que continuam sendo monitoradas quando excedem 2 mil para a pessoa física, 6 mil para a pessoa jurídica. Ou seja, não está tão escondido quanto a gente pensava. Mas não foi só isso que aconteceu no início do ano, não. No início do ano, todo mundo começou a falar de reforma. Aliás, esse é um assunto que também minha mãe me contou, que há 30 anos se fala de reforma. Se fala de reforma tributária, se fala de reforma tributária, se fala de reforma tributária, e a gente está vendo essa reforma acontecer. A reforma vai trazer redução da carga tributária? Não. Possivelmente vai até aumentar um pouquinho em um setor ou outro, tá? E vai favorecer muito o setor da indústria, vai prejudicar o setor de serviços. Não vai trazer, mas a gente só quer que simplifique um pouco, porque não dá para a gente gastar tanto e tanto esforço, tanto cérebro, tanta mão, tanto braço, para ficar simplesmente contando quanto a gente tem que pagar de tributo, né? Só que isso não vai acontecer de um minuto para o outro, né? Não é que a gente vai ter que agora sair todo mundo daqui, acabou, morreu o ICMS, não, vai ser devagar. Um devagar que a gente vai ter que ir se preparando. A gente coloca sempre essa linha do tempo para as pessoas entenderem que, olha, é aos poucos. Por que é aos poucos? Porque, primeiro, a gente teve a aprovação da emenda, e eu lembro de todo mundo desesperado, agora aprovou a emenda no que vem. Não acontece nada no que vem, né? Agora a gente sancionaram a lei complementar. Acabou? Não, ainda tem que fazer as leis específicas de cada um desses tributos, tem que montar sistema para conseguir digerir todas as informações que vão ser necessárias. Surgem coisas que, quando a gente começa a pensar, a gente fala, e agora? Né? Então, tá bom, eu vou lá, calculo o preço da minha mercadoria. Beleza. Aí, eu vou lá e tenho o ICMS, que eu aplico a alíquota e eu tenho o ICMS. O ICMS calculado por dentro, né? Maravilha. Aí, daqui a pouco, vai ter na transição um momento em que eu vou pagar tanto o ICMS quanto o Imposto sobre Bens e Serviços, quanto o IBS. E aí? Como é que eu calculo? Eu calculo o ICMS dentro do preço? E aí depois eu vou calcular o IBS em cima do que era o ICMS? Pois já falaram que isso não pode. Não pode ficar calculando tributo em cima de tributo. Tem alguma coisa que tem que resolver. Então, são dúvidas que estão surgindo à medida que as pessoas vão detalhando como que vai funcionar. Então, ainda tem muito chão. Ninguém pode sentar para vocês e dizer, pode ficar tranquilo que eu vou te dizer agora tudo o que vai acontecer depois da reforma tributária. Quem falar isso, sai correndo. Sai correndo, porque a pessoa deve ter algum problema, porque ela acha que ela é capaz de enxergar o futuro. Então, é realmente importante, né? Se afasta. Porque hoje o que a gente tem é mais dúvidas do que certezas, mas a gente sabe que vai mudar. E nessa mudança, a gente vai ter que ir se preparando para cada passo se adaptar. A gente já sabe qual vai ser o primeiro passo? Não exatamente. Porque o que a gente tem?
a gente está regulamentando a reforma, né? Ano passado, esse ano, é a regulamentação, é onde vão sair as normas. Dessas normas, vão ter dúvidas, vão ter coisas que vão ser alteradas, então a gente ainda não sabe nem o que vai ser esse cenário. Depois disso, a gente vai ter um ano de teste, né? Então, vai ser o test drive da reforma tributária. E como isso vai acontecer? Vai acontecer aplicando aos poucos uma alíquota e a outra. E aí que a gente vai enxergar o problema. Como todo teste, né? Todos nós aqui, é aí que vai acontecer o problema. Então, 2026, que vai ser o ano definitivo para se enxergar o que vai acontecer na reforma tributária. Porque a gente vai testar e vai ver o problema. Vai testar e vai ver outro problema. E aí vai ter que se ajustar. Quando chegar em 27 e 28, vai haver um processo de redução da alíquota de um tributo para poder incidir o outro. Então, é um processo para que, suavemente, a gente vá se integrando a essa nova realidade. E a gente só vai terminar tudo isso lá em 2033. 2033, olhando a ponta do pagamento do tributo. Porque vocês vão ver que, em relação a toda a definição da reforma tributária, só termina em 2078. Então, muitos de nós aqui, que já passaram dos 18, provavelmente não vamos conseguir nem saber, né, que isso aconteceu ou deixou de acontecer. Só para detalhar um pouco mais, o que aconteceu na hora que a gente aprovou a emenda? A gente definiu princípios. A gente definiu como que o nosso sistema tributário tem que ser. Ele tem que ser mais simples, ele tem que ser transparente, ele tem que pensar na defesa do meio ambiente, ele não pode ser, ele tem que ser um tributo ao mesmo tempo neutro, mas ao mesmo tempo trazendo os valores da sociedade. E tem que estimular justiça tributária. Muito legal. Então, esses são os princípios. É isso que se aprovou. E quando se aprovou, se disse o quê? Nós vamos substituir. Nós vamos retirar o IPI, nós vamos retirar o ICMS, vamos retirar o PIS, vamos retirar COFINS, vamos tirar o ICMS, ISS, vamos tirar tudo isso e vamos criar 2 tributos. Uma contribuição sobre bens e serviços e um imposto sobre bens e serviços. Poxa, podia ter sido um só, né? Ia facilitar pra caramba. Mas aí eles estão querendo demais. Aqui é Brasil, né? Tem que também não é assim, né? Então a gente vai ter 2. Sim, vamos ter 2. Vamos ter o que eles chamam de IVA dual. Nossa, que nome bonito, né? É uma cópia do imposto que já funciona desse jeito em outros países, só que nós vamos ter em 2 tributos diferentes. Foi só isso que aconteceu. Aí nós chegamos em 2024 e o que vai acontecer ao longo de 2025? Nós estamos detalhando aquilo que foi decidido. Porque é muito fácil decidir, eu vou criar um tributo novo, né? Agora, espera aí, quem vai pagar, como vai pagar, de que jeito? Tudo isso tem que ser decidido. E essas decisões começaram ano passado, com essa lei complementar, e vão continuar ao longo do ano, com as próprias leis, não só da CBS, do IBS, como do imposto sobre serviços. Aquele que o pessoal diz, né? Imposto seletivo, imposto do pacado, o imposto daquilo que se quer desestimular, o imposto seletivo sobre aquilo que a gente quer tributar mais, porque a gente entende que é nocivo de alguma forma. Nossa, mas tudo que eles colocaram lá são coisas realmente nocivas? Não, porque é óbvio que reflete tomadas de decisão. Tomada de decisão tem todo o efeito político por trás, tem os grupos pressionando. Não adianta, o resultado legislativo é o resultado da nossa sociedade, não tem como sair, não é matemático, né? A gente tem um conhecido que participou pelo governo ativamente, né, desse trabalho da reforma tributária, e o que ele dizia, ele falou assim, olha, o que eu tive que aprender foi a humildade. Né? Ele é um tributarista muito conhecido, e ele falou assim, a humildade, porque eu sei que aquilo que eu vou escrever não é o que vai sair lá no final. E eu preciso ter humildade de aceitar isso, porque não sou eu que decido. Eu só trago aquilo que seria a melhor solução do ponto de vista técnico. E, assim, do que ele escreveu e do que saiu, tem muita distância. E o que vai acontecer em 2026? 2026, nós vamos testar. E, para testar, o que vai ter? Nós vamos ter uma alíquota menor, uma alíquota para a gente ver como funciona, para que, principalmente, se avalie como é que fica a arrecadação como um todo. Porque, de outro lado, o poder público não pode perder a arrecadação. De outro lado, as atividades não podem ser sufocadas. Por que eu digo isso? Porque houve muita preocupação na reforma de tentar fazer um ambiente tributário melhor para as indústrias. Só que, de outro lado, a gente enxerga
um desafio muito maior para as empresas do setor de serviço. Ano que vem, quando isso começar a funcionar, que a gente vai conseguir ver claramente o quanto que isso realmente criou de problemas dentro da realidade das empresas e o quanto que ficou faltando de dinheiro nos cofres públicos. Esse pedaço aqui, para nós, eu acho que não vai acontecer, porque, nesse ponto, o pessoal é muito cuidadoso, né? É mais fácil sobrar dinheiro do que faltar. Mas, como você tem uma nova divisão também desse valor arrecadado, essa divisão também pode trazer com que o Estado fique com mais recursos do que precisaria, ou o município. Tem isso pela frente. De 2027 a 2028, a gente vai ter a cobrança do CBS e aí não vai ter mais PIS e COFINS. Esse já encerra logo no começo. E a gente vai ter uma redução a zero do IPI, com exceção da Zona Franca, que acabou sendo tratado de maneira diferente, porque se enxerga que existe uma necessidade de manter uma vantagem para as empresas que se fixaram lá. E aí vai começar o imposto seletivo, né? Então, todos que pecam vão ter que parar de pecar, porque vai começar o imposto seletivo. De 29 a 32, vai acontecer aos poucos. Aos poucos vai reduzindo a alíquota do ICMS e do ISS e vai subindo a alíquota do imposto sobre bens e serviços. Então, aos poucos, a gente vai estar pagando... mas no começo vai pagar os dois? Vai pagar os dois. A gente está se livrando de 5 para ter só 3 tributos, mas, no final, a gente vai pagar 8 durante um tempo. É mais ou menos assim. Então, vai ser gradual, aos poucos vai se aumentar essa alíquota do imposto sobre bens e serviços e se diminui até que você encerre, finalmente, e extinga o ICMS e o ISS e o que sobrou do IPI, ainda com uma discussão sobre a Zona Franca de Manaus, que, de novo, como estão detalhando, a gente ainda não sabe como termina. Então, em 2033, nós teremos, finalmente, o enterro do ICMS, do ISS, e a gente vai poder comemorar que um sistema saiu e o outro foi implantado. Isso do que a gente enxerga aqui em matéria de arrecadação. Mas tem um outro tema, que é a mudança sobre o local em que se fixa a receita arrecadada. E isso, hoje, que acontece na origem, ou seja, os tributos vão ficando nos estados, nos municípios, onde se origina aquela receita, e vai se movimentar para o destino. Ou seja, é o lugar onde está o consumidor que vai ficar com esses recursos. Isso, a gente não sabe como termina. A gente sabe que é bom, porque a gente elimina, por exemplo, guerra fiscal, porque fica todo mundo tentando atrair as empresas. Pode ser um jeito de eliminar isso. De outro lado, tende a favorecer bastante o Sudeste e o Sul, que tem um mercado consumidor forte, e talvez ser um problema para a região Norte. Então, a gente não tem ainda muita certeza de como isso vai terminar. Algumas coisas foram pensadas, né? Se pensou em criar, por exemplo, em relação aos incentivos que já existem hoje, se pensou em criar um tempo para que isso seja desfeito não de uma vez só, né, para não atropelar o empresário de uma vez só. Se criou um fundo, que se imagina que vai ser um fundo de desenvolvimento, que vai ajudar a desenvolvimento regional e substituir aquilo que era uma necessidade dos incentivos, e que vai ter aí um processo, né, um processo aos poucos de evolução dessa transição, né, do destino para deixa eu voltar aqui. Do destino para... E é essa data que é bonita, 2078. O Andrei está planejando fazer, inclusive, uma palestra em 2078 para explicar sobre a tributação no destino. Eu perguntava ao Gabriel se o Gabriel ainda vai estar... Bom, e a gente vê que isso está na cabeça do governo. O governo, quando entregou lá para os presidentes da Câmara e do Senado as suas prioridades, as 3 primeiras prioridades é reforma. Esse é o assunto da vez. Né? Então, a gente tem que estar acompanhando, o ouvido tem que estar treinado a estar acompanhando isso. Sem pânico, porque não vai acontecer nada esse ano. Não vai acontecer nada ainda de forma drástica no ano que vem. Nosso problema começa em 2027, aí vai começar de verdade, porque a gente já testou, já viu aquilo que não deu certo, e a gente vai ter que enfrentar, tentar mudar, e o que não der para mudar, ter a resignação, né, como nos ensinam as religiões. Pedir ajuda para o Poder Judiciário.
Vamos ver como é que esse negócio vai terminar. Como é que termina? Dessa briga, disso a gente entende. Na hora de brigar, isso a gente entende. Vamos ver. A gente espera que sim, porque as crianças estão crescendo, né? Ainda tem escola para pagar, né? Ainda tem muita coisa, tem faculdade cara, então a gente espera que sim, que tenha, né? Afinal de contas, né? Mas sim, vai ter muito trabalho, mas eu acho que vai ter muito trabalho que não dá tanto orgulho assim para o tributarista. Sabe o que a gente gosta? A gente gosta de fazer mudança. A gente gosta de chegar lá, ver a empresa fazendo uma coisa, e você, pô, mas olha, mexe aqui, mexe lá. E aí vê que, pô, gerou uma receita legal. É isso que a gente gosta, ganhar a causa. Vai lá, tal, não sei o quê, tá vendo, não podia, ganhei. Essa coisa, a gente só ficar olhando o que está acontecendo e tentando explicar, e principalmente sofrendo pela dificuldade de conseguir criar coisas que sejam lógicas, isso é sofrimento para tributarista. A gente tem uma dificuldade muito grande com o nosso Congresso. A gente, quando criou, por exemplo, o Código Tributário Nacional, foi uma lei feita na época por juristas que se reuniram, que estudaram, que criaram um modelo. E aquele código, como ele foi feito à época, lá, o projeto Rubens de Souza, o Lioacanto, ele foi aprovado em bloco, daquele jeito. E o Código Tributário Nacional, até hoje, nunca teve um dispositivo sequer declarado inconstitucional. É uma lei bem feita, é uma lei pensada, uma lei bem torneada, juridicamente falando, economicamente falando. Você trouxe expoentes para pensar. Hoje, o que aconteceu com a nossa reforma tributária? Primeiro que ela foi pensada muito dentro do governo. Ela não abriu muito para a sociedade civil, não abriu para os contribuintes, é um projeto do governo. O governo criou, o governo pensou, e aí nós fomos chamados a opinar aos 48 do segundo tempo. Então, tem vários aspectos dentro da reforma tributária, por exemplo, os conselhos de contribuintes, as defesas dos autos de infração, a questão dos créditos que eles falam que vão dar automaticamente. A gente que já trabalha com isso há algumas décadas, há 30 anos, a gente sabe que não vai funcionar assim, que não vai ter crédito assim, que não vai ser automático, que esse negócio não vai rodar. Tem um split payments, que é um pagamento, é um negócio maravilhoso. O contribuinte vai pagar o tributo, mas já vai ter o cálculo na mesma hora, a tempo real, do crédito que ele tem, isso vai ser cruzado pelas receitas, vai ser trazido, ele vai pagar só pela diferença, pelo líquido. Para ver isso acontecer, é difícil acreditar que isso vai rodar num primeiro momento. Então, a gente vai ter alguns problemas, algumas engresias, e a gente tem um Congresso que não é preparado, que não entende da matéria, e que discute, e emenda, e bola e retalha, e está sujeito aos lobbies, está sujeito a todos os tipos de ingerências de setores. O setor dos advogados, por exemplo, foi brigar, a OAB está lá brigando, está dizendo, olha, não dá para pagar esse imposto aí do jeito que vocês estão querendo, essa contribuição. Vai triplicar a carga tributária para os escritórios de advocacia. Isso é só um exemplo da nossa profissão. Isso acontece para os engenheiros, para os arquitetos, para os contadores, para qualquer outra profissão. Atividade imobiliária, que foi bastante penalizada. E eles foram retalhando um projeto inicial que já era um pouco, já mais focado no fisco, e acabou saindo um manejão desse negócio. Tem muita coisa aí que vai precisar ser revista. Então, o ano de 2026 vai ser muito importante, porque vai ser quando a gente vai começar a testar, né, o brinquedo novo. Vamos ver como é que esse negócio vai se aplicar. E a gente vai precisar responder à altura daquelas, né, do que a gente entender que está equivocado. Vamos pesquisar, vamos perguntar, vamos consultar e, se precisar, vamos judicializar demandas se isso for necessário. A gente não quer. A judicialização é a pior coisa. A gente não quer ficar tendo briga, a gente não quer, porque isso causa para o empresário o quê? Causa um risco, causa uma dificuldade, causa uma apreensão. Pô, e se eu tiver... tá bom, estou entendendo, mas se eu tiver que pagar esse sócio lá na frente, com essa Selic louca, não pode ser. Então, o melhor é não judicializar, o melhor é tentar resolver sem judicializar, mas muitas vezes não tem. Foi bom você falar da Selic. Quem é que na área do governo, ou órgão, que está administrando essa reforma tributária? Tem uma comissão de reforma tributária, onde eles chamaram pessoas do mercado. Isso já tem há vários governos. Durante um tempo tem mais foi... de 30 anos que ela está sendo engendrada. De um tempo para cá, de uns 6, talvez uns 10 anos para cá, eles têm tido esse grupo, né, liderado sempre por alguém técnico do mercado. Então, antes era uma professora do INSPER que comandava isso. Mais recentemente, foi um advogado, que por acaso foi nosso estagiário, nele, né, porque eu sou novinha, então, por acaso, e que comandou todo esse trabalho. Ou seja,
pessoas técnicas envolvidas tem, e gente do governo também, técnicos, bons técnicos envolvidos tem, é que a gente não consegue controlar o que acontece lá dentro do Congresso. E o pior, quando chega no Congresso, o trabalho, né, de verificar o que foi citado, então, acaba citando artigo que depois não ficou, foi aquela festa que a gente já está acostumado. Mas foi bom você ter falado de Selic, porque assim, reforma tributária é um problemão? Mas é um problemão para o ano que vem. Mas vocês têm um problema hoje. Né? Vocês têm um problema hoje porque é o seguinte, tem uma Selic alta aí, interferindo nas decisões, atrapalhando as decisões. A gente não é economista, né? Então, esse negócio de Selic não é muito com a gente, não. Mas o Juan trouxe para a gente a necessidade de a gente falar da Selic. Aí eu falei, não tem problema, o Juan falou, está falado, a gente vai dar um jeito. Então, o que acontece? Primeiro, acho que é entender que nós estamos num patamar muito alto. Segundo, entender que isso é um movimento comum, porque é um movimento de ajuste da própria economia. Entender que isso é, na verdade, sintoma e não causa. Né? A nossa Selic alta é um sintoma de um conjunto de coisas que a gente está vivendo aqui no país e uma tentativa de dar um remédio. Né? Um remédio para evitar que a inflação exploda. Óbvio, como todo remédio, tem o seu efeito colateral. E esses efeitos colaterais que nós sentimos no dia a dia. Né? As empresas sofrem muito com esse aumento da Selic. O que o governo quer é controlar a inflação. Para controlar a inflação, ele tem que tirar dinheiro de circulação. Ele aumenta o custo do dinheiro, ele aumenta o custo dos empréstimos, ele aumenta a taxa básica de juros. Ele quer, na verdade, causar uma redução da atividade econômica, que é a última coisa que o empresário quer ouvir. O empresário quer juros baixos para poder ter linhas de créditos atraentes, para poder investir, para poder comprar uma nova linha de produção, para poder ampliar o negócio, para abrir uma nova empresa. De repente, você ter o dinheiro parado no banco, de repente, é melhor do que arriscar. Você tem uma Selic a 13,25, com possibilidade de chegar a 15, 16 no final do ano, tem projeções de até 17. Então, isso é uma coisa, isso causa um transtorno dentro da operação das empresas, que, olha, a Silvânia colocou aí, ó, reduz o custo, aumenta o capital de giro. E sempre quem é menor sofre mais, porque já não consegue linhas de crédito melhores. Então, e o consumidor também. A decisão de consumo também muda. Né? O consumidor, eventualmente, fala, poxa, eu ia fazer lá a reforma da minha casa. Pô, mas o dinheiro está lá, está crescendo, acho que eu vou deixar isso para o ano que vem. Então, mesmo aqueles que não são afetados de maneira radical, como é, inclusive, a maior parte da nossa população, que acaba ficando sem dinheiro mesmo, porque a empresa não consegue investir, os empregos não surgem, as pessoas são desempregadas, e, no final, você tem um efeito cascata que afeta diretamente o consumo, mas até para aqueles que estão bem, é um problema, porque a preferência a consumir é você guardar alguma coisa. Né? E, em relação à seara tributária, isso também é muito perverso. Você pega empresas, por exemplo, que estão com tributos atrasados, têm parcelamentos, que têm transações firmadas. Empresas fizeram transação com o governo federal e a transação, todo mês, tem a Selic na parcela. Quando fecharam a transação, a Selic era 3% ao ano, 4% ao ano, já foi 2% ao ano. A Selic agora está querendo fechar o ano a 15%. Dá uma diferença de 4 para 14%, 4 para 13%. Esses 10% de diferença no caixa das empresas, isso é uma loucura. A gente vai começar já a entrar nas transações que a gente tem e começar a pedir à Fazenda mais prazo. Olha, quero mais prazo, porque vocês alteraram a regra do jogo de forma unilateral. Eu me propus a pagar, imagina um empréstimo da casa própria. Nós estamos pagando aqui uma prestação do empréstimo da casa própria com juros pactuados de 4%, 5% ao ano. Uma linha de crédito, né, do sistema financeiro que é de 5%, 6% ao ano. De repente, isso vai a 16% ao ano, aumenta em 10 pontos percentuais. Isso é pegar o custo do serviço da dívida, que era de 4%, foi para 14%, você mais que triplica o custo do serviço. Isso aí, muitas vezes, come a margem da empresa. Muitas vezes não come, pode inviabilizar a operação, pode inviabilizar o negócio, pode... Então, a gente vai ter que sentar com a Receita, por conta desse aumento da Selic, sentar com a PGFN e tentar alongar a giro, tentar criar mais prazo para quem tem, porque o jogo mudou, mas mudou por conta deles. Mudou sem que a gente pudesse. Sempre foi dito que a Selic ia incidir nos parcelamentos, sempre foi, mas a gente não esperava um aumento dessa magnitude. Então, isso tem que dar espaço para a gente conversar. E se não puder conversar
com a PGFN, vamos judicializar, porque o judiciário tem que ser chamado a fazer, a ponderar essas questões, porque o importante, gente, mais sempre, é manter a empresa viva. O importante é manter os empreendedores. O Brasil, qualquer país, só gira com empreendimento, com empreendedores, com gente arriscando capital. Vocês são os verdadeiros heróis desse país, são os empreendedores, são os empresários. A gente não pode ter um país de funcionários públicos, a gente não pode, não. A gente tem que motivar o empreendimento, motivar o investimento e trazer benefício, trazer incentivo, trazer meios de aumentar a atividade econômica gerando emprego. Essa é a razão maior que a gente tem que perseguir. E fica difícil, né? Com esses juros altos, algumas estratégias que, às vezes, no dia a dia a gente acaba fazendo, pô, vou deixar de pagar o tributo aqui porque o negócio está difícil. Mas depois a conta para acertar isso, né, acertar esse passo depois, é muito mais complicado, né? E isso todo o resto, né? A preocupação que eu acho que hoje o empresário vai ter, o dever de casa de 2025, vai ser como sobreviver nesse cenário com uma Selic tão alta, com o custo do dinheiro tão caro no nosso país, né? Então, acho que esse é o grande desafio. A reforma, vocês pensam no ano que vem, né? Esse ano tem uma tarefa na mesa muito mais importante, muito mais dolorosa. A gente não entende nada disso, né? Mas o que a gente consegue pensar? A gente consegue pensar que o endividamento desnecessário tem que ser evitado a todo custo. Poxa, mas o que é um endividamento desnecessário? Eu nunca peço dinheiro porque eu estou achando que está engraçado pedir dinheiro. É verdade, mas acontece que, às vezes, tem coisas a serem feitas dentro da empresa antes de se fazer alguma coisa para buscar o endividamento. Às vezes, tem decisões difíceis que a gente vai adiando, até aquele dia que não tem o dinheiro para pagar o fornecedor. Aí, aquele dia, a gente para pensar, mas aí é tarde. Então, a primeira coisa que a gente entende é que se preparar, se antecipar. Talvez esse seja o principal remédio para uma Selic tão alta. Se antecipar. A empresa está bem hoje? Ótimo. Faz o dever de casa do mesmo jeito. Usa aquela técnica, que não sei mais quem dizia, que dizia assim, despesa é igual unha, tem que cortar toda hora, né? Senão ela cresce sem medida. Sim, pensar custo, ser mais eficiente, produzir melhor, se antecipar. Se antecipar é a única solução. A gente não vai conseguir reverter esse mercado de taxa de juros alta num curto prazo. Então, tem que se preparar. E tem coisas, tem como buscar, né? Tem algumas linhas de crédito que surgem subsidiadas para tentar tirar as pessoas do sufoco. Nem sempre elas são suficientes, nem sempre elas conseguem atender tudo o que se precisa, mas é o caminho que sobra para o empresário, né? E, principalmente, controle, né? Acho que vai precisar de muito controle. Tem coisas que se pode fazer para ajudar? Tem. Olha, se descontrola e precisa de entrar no parcelamento, lá está a Selic para pagar a conta. Se descontrola, precisa de... Todo o tempo a gente vai esbarrar no custo da Selic, interferindo nas decisões. Tem uma outra questão que é muito complicada, que é muito penosa para os empresários, que é se manter regular. Se manter com a certidão de regularidade fiscal. Para conseguir lá a linha do BNDES, do FINEP, para conseguir, tem que ter CND, tem que ter certidão de regularidade fiscal, tem que estar em dia com as obrigações tributárias, tem que estar, pode estar discutindo? Pode estar parcelado? Pode, mas tem que estar em dia, senão não sai a certidão. E não tendo certidão, aí não faz exportação. Não pode comprar, não pode importar. Às vezes tem matéria-prima melhor de importar, que o nosso mercado não consegue ter essa opção, não consegue abrir essa possibilidade, porque não está. Então, assim, a busca por otimização de uma gestão financeira, de custos, né, nesse momento de Selic alto, isso é fundamental, mas as empresas têm que estar sempre buscando a regularidade fiscal. Porque com a regularidade fiscal, ela pode ter incentivos fiscais, ela pode ter linhas de crédito, ela pode diversificar a operação, ela pode... São coisas, até alterações no seu quadro social, são coisas que se ela não tem CND, ela não consegue fazer. Ela é engessada por conta disso. Então, tem que estar sempre buscando estar regular. Isso não quer dizer, paga tudo. Não. Estuda para pagar o tributo necessário, o tributo que é de fato devido, porque às vezes exige da gente muito mais do que o que de fato é.
A gente vê cobrança de duplicidade, triplicidade, em tudo, em todas as Aqui na esferas do governo. prefeitura, então, a Aqui na beleza. prefeitura, o nosso problema de cadastro aqui em Friburgo, a gente já se ofereceu para ajudar, é o qual, às vezes, você tem cobranças reiteradas, tem que olhar com carinho, tem que estudar muito, muito de perto a operação. Mas é importante Foi estar bom você ter regular. falado dessa história de certidão, porque isso é uma das coisas que pode ajudar. Isso, Né? por exemplo, os benefícios fiscais, antes da Silvana entrar, a gente tem um monte de empresa que usa benefício fiscal, que já usa, do metal mecânico, da lei da moda, o Rio Log, mas não tem certidão de regularidade fiscal, por exemplo, com o Estado. Isso é passível de ser contestado, isso é passível de ser autuado, isso é passível, inclusive, de acabar com as empresas. As empresas estão nisso há 2, 3, 4 anos, então isso é algo importantíssimo. Tem que prestar atenção nisso. O Estado sabe disso. Por que o Estado não vem atuar? Porque o Estado não quer quebrar o empresário. Não adianta matar a galinha dos ovos de ouro. Mas isso é uma demanda que nós, do lado de cá, vigilantes, temos que deixar isso no horizonte e trabalhar para regularizar. Porque é realmente um problema. Para você poder usufruir do benefício fiscal que a sua empresa usufrui, você tem que ter CND. Se não tem CND, você, em tese, não estaria elegível para o benefício. Tenta conseguir o benefício, se você tem que requerer, porque tem os benefícios que são automáticos e tem os benefícios que você requer. Se você requerer o benefício sem CND, você não recebe, você não tem. Isso aí é condição primordial, mas se você tem um benefício automático que você usa, o Estado pressupõe que você está regular. Isso é um problema, isso é uma contingência enorme. Isso é um troço que pode quebrar, é uma coisa que pode quebrar muito empresário. Então, isso é uma preocupação que a gente tem que ter no radar. Não esqueçam nunca disso. Mas E é um deixa a tema, Silvana não, falar. é um tema que integra com tudo, porque de um lado, quem tem o interesse de buscar um incentivo, um benefício, precisa ser ágil e rápido, porque a gente está no momento de transição. A gente não sabe com a reforma como é que isso termina. A gente sabe que eles estão garantindo que até 2033 aquilo que se fez de crédito e tal vão ser mantidos, vão ser respeitados, vão ser honrados. Então, a gente tem que ser rápido. Né? Então, são movimentos que são importantes. É uma janela de oportunidade que tem data exata para acabar. Isso. Em 2033, acaba. Ah, vai ter benefício para o IBS, para a CBS, para o imposto... Não tem nada discutido sobre isso e a ideia é que não haja. A ideia é que quanto menos benefício, quanto menos incentivo, mais igualitária é a tributação. Esse é o raciocínio de quem está por trás da reforma. Isso também traz a preocupação de que a gente não pode se enrolar com a Selic, a gente não pode ficar sem certidão, a gente não pode... Então, os benefícios, eles são janelas, como disse o Andrei, de oportunidades que a gente tem que buscar o quanto antes. E para buscar, a gente tem que arrumar a casa, a gente tem que estar em condições de buscar, e para poder garantir isso. Nossa, que trabalheira. Mas só que o seu concorrente pode estar fazendo isso agora. E aí não dá para deixar para depois. Então, acho que dessa nossa avaliação, né, econômica, né? A gente relaciona aqui alguns desses incentivos, o novo Rio Log, a lei do setor metal mecânico, o e-commerce, o decreto do e-commerce, a da indústria regional 6979, esse é espetacular, estão dando muitos pleitos. Agora, a nossa conversa com o CODIM, a nossa conversa com a Comissão Permanente de Benefícios Fiscais, CPPDE, a conversa com a AGE do Estado, gente, tem se mostrado extremamente útil, extremamente benéfico, eles estão muito abertos à conversa, porque o CODIM já houve épocas, e o CODIM era um órgão complicado, na época da gestão, o garotinho, né, sem querer politizar, mas o CODIM andou muito politizado. O CODIM está separado da política, não está ligado para direito, está ligado para negócios, está ligado para empresários. Vocês terem uma ideia, tem casos que a gente vem buscando incentivo para empresas de outros estados que queiram vir se instalar no Rio de Janeiro, do presidente do CODIM ligar para o presidente da empresa. Ele pega o telefone e liga, olha, eu sou o presidente do CODIM, tem aqui um pleito de instalação aqui, olha, venham sim, o nosso estado está recebendo vocês de portas abertas. Qualquer dúvida, liguem diretamente. O presidente do CODIM fez uma ligação dessa na minha frente. Ninguém me contou, foi para um pleito nosso, e eu não pedi a ele que fizesse isso, mas está muito aberta a conversa, está muito franca. Então, o momento é muito bom para a gente conseguir, e é necessário que a gente consiga, porque o arroz está muito grande para os empresários. A economia não está exatamente respondendo bem, entendeu? Esses números que nos mostram, eu não consigo ver isso no dia a dia dos meus clientes. Eu acho que hoje a gente está com uma situação muito complicada, linhas de crédito muito reduzidas,
todos os empresários tentando usar toda a sua criatividade, todo o seu esforço. Está muito. Então, acho que o momento de tentar levantar a cabeça, sair um pouco desse atoleiro, passa, sim, pelos benefícios fiscais. A gente não pode... Isso é uma moeda importante. O pessoal já está dizendo que a gente está demorando muito. Bom, como já mencionei antes, a gente não sabe como vão ser os incentivos, a gente sabe que vai ter alguma coisa, a gente tem uma garantia de que até 32 está tudo preservado, 33 acabou. Temos que correr, né? E o resto da conversa a gente pode ter depois no café, na mesa, mas só para não tomar mais tempo ainda, senão daqui a pouco a gente apanha, né? A gente tentou ficar dentro do prazo que foi dado para que a gente pudesse conversar com vocês, trazer esses insights, trazer essas coisas para vocês pensarem e deixar o diálogo aberto. Aqui, doutor Andrei, né, eu também, à disposição. Aí pela paciência, obrigado aí mais uma vez pela presença, e estamos aí abertos para discutir sempre. Esse foro aqui na Cianf, em qualquer outro foro, contem conosco. Que for bom para a cidade, que for bom para os empresários, a gente está sempre aberto para ajudar. Tá bom? Muito obrigado. Bom dia para vocês. Não sei se alguém tem uma pergunta, uma coisa assim que queira trazer. Por favor, não? Por favor, uma questão pequena e objetiva. Como lidar com a cobrança de taxa de vigilância sanitária para atendimento psicológico online? Eu sou psicóloga, só trabalho online. O que eu faço com isso? Eu recebi uma cobrança dessa no meu escritório do Rio também. Vigilância sanitária para escritório de advocacia, e eu pedi para investigar, mas nunca tinha recebido. Eu tenho um escritório lá no meu mesmo prédio, estou lá há 10 anos, nunca tinha recebido, eu recebi a primeira. Pedi para olharem e disseram, olha, é isso mesmo, tem que pagar. Eu falei, mas... Aí eu fui pesquisar, eu não tenho que pagar nada, não cabe isso. Eu tive que pagar, recebi uma notificação judicial, a conta da minha empresa Simples foi bloqueada, eu tive que pagar a taxa, e agora estou perguntando o que eu faço com isso, porque é fora do bom senso. Tem que buscar reaver, eu não teria pagado. Eu teria tentado já obstar na cobrança, porque a gente tem uma dificuldade muito grande com esse negócio. Paga que depois a gente... Não vou pagar nada. Tem que ver, pô, não quero ter que depois, porque viu, você está atrasando, está empurrando o problema, mas às vezes bloquearam a sua conta e é uma loucura. Né? Então, os clientes tiveram que fazer o depósito das consultas na minha conta de aposentadoria com meu marido, pensaram que fosse golpe de internet, me deu um contratempo terrível, porque era o CPF do meu marido, que ele é o titular, e o cliente pagar a consulta na conta de outra pessoa. É absolutamente indevida. Pois é. Não podia ter acontecido. Obrigada. Uma novidade que surgiu agora em 2025 são os protestos de dívida ativa. Tudo agora é protestado, porque mudou a lei. No meio de 2024, mudou a lei e falou assim, o governo, quando você, rapidamente, tá, Juan, um minutinho só para esclarecer esse ponto. Antes, como é que acontecia? Tinha um auto de infração, tinha uma discussão na esfera administrativa, a empresa perdia aquilo, era mantida a cobrança. O governo tinha 5 anos para inscrever e executar aquilo, e cobrar. Hoje, se o governo protesta, ele ganhou mais 5 anos. Ele protesta, tem 5 protestos, ganha mais 5 para executar. Então, já tinha uma dívida que estava atrasada, que o governo não tinha conseguido, então ele ganhou uma sobrevida. E o que ele faz hoje? Ele protesta, inclusive, débitos que estão garantidos com sentença judicial favorável a afastar a cobrança, e tem protesto. Então, é um absurdo. O Supremo abriu essa veia, esse viés. Acho que com a ideia de tentar fazer com que o protesto resolvesse as pequenas cobranças, para desafogar o judiciário, para tirar aquelas ações de R$1.000, R$300, R$400, R$500, R$200, essas pequenininhas que, às vezes, né, que, a meu ver, não deveriam nem ser ajuizadas, deviam ser ajuizadas a partir de 20 salários mínimos, antes disso não deveriam sequer estar tramitando. Né? E aí o Supremo abriu essa possibilidade, o ministro Barroso, de, olha, antes de executar, faz o protesto. Protesta porque o pequenininho vai sentir o protesto e vai lá pagar. Você protestar a grande empresa que entende que o débito não vai adiantar muita coisa. Atrapalha com o fornecedor, mas a empresa tem advogados, explica e consegue contornar. O pequenininho que não consegue comprar uma geladeira porque tem o protesto, esse aí incomoda. Então, é perverso e eles estão protestando todas as CDAs. Hoje em dia está em moda aqui em Friburgo. Em função disso, eu escrevi um artigo no meu blog pessoal e fiz um questionamento que eu coloco para todos vocês.
higienizar os meus atendimentos, eu deixo essa pergunta. Loucura. É muito triste. O que está acontecendo aqui em Friburgo está muito na moda. Uma juíza aí agora começou a bloquear as contas bancárias do pessoal que tem algum problema de débito com a prefeitura. Então isso aí tem uma porção de gente com contas bloqueadas e a gente não sabe que legislação que dá apoio a essa juíza para fazer isso com Minha filha tem esse problema aí, ó. É, não, a gente... A empresa fechou há 20 anos atrás. A prefeitura me veio na conta dela agora e me bloqueia o dinheiro da menina. Olha, esse é um tema, assim, que a gente já levou pela OAB, a gente já levou com a prefeitura, a gente já levou a juíza, conheço a juíza, tenho despachos regulares com ela e digo que ela piora demais. Acho que ela podia piorar um pouco de menos, ela devia analisar um pouco mais e piorar. Mas isso é uma questão de como ela judica. Penhora hospital, né? Penhora hospital, Piora a que é renda do difícil. hospital no meio da pandemia, meu amigo. A coisa, bloqueio, ué, o que é isso? O que houve aqui? É. Vai tentar descobrir o que é. Uma firma de 20 anos atrás fechada, com alvará até hoje. Como Aí você pode vai isso? ver, a firma está fechada, a cobrança é indevida, mas antes penhora para depois, está errado. Está errado. Mas aí também Aí a entra um conta pouco bloqueada, você não pode fazer nada. a questão do cadastro da prefeitura. O cadastro da prefeitura é algo também que a gente tem que ajudar a prefeitura a melhorar o cadastro, porque isso interessa a todos nós. Tem uma judicialização automática que atrapalha todo mundo. Para que serve a prefeitura? Para que serve o Estado? Para que serve a União? Serve para ajudar a gente. Mas aí pensou, Serve para não... se é um negócio de 20 anos, não é ter caducado? Não podia nem ter sido executado. Podia Já ter sido tá, cobrado. Está prescrito, está decaído. Mas a questão é que não passa nem por crivo, assim, entra no automático. Vai na citação, citou, não apareceu, penhora A online. juíza faz meio isso, Tem um essa juíza robô. especificamente. Isso aí é por robô. É por robô. O robô que faz as penhoras. Aí depois, já reverti vários dessas. Normalmente Não, consigo é um robô. reverter, que eu vou lá e explico. Ele fala, não, é isso, então tá bom, então vamos suspender. Não, então... Não tem Mas o procedimento é, primeiro penhora, para trazer a parte para negociar, para conversar, e aí muita coisa se paga com essa penhora, porque as pessoas não vão atrás de assistência judiciária, não vão atrás de advogado. Pagar advogado é caro, o negócio às vezes não é um valor tão relevante, é mais barato pagar, e aí cria-se aquela máxima da cobrança indevida, mas que funciona, né? A inconstitucionalidade útil, a cobrança pagou, valeu, funcionou. Contam uma história, né? Que perguntaram para um jurista, chamaram lá um jurista famoso, Gilberto de Olho a Canto e tal, para poder ver se uma determinada cobrança que o governo queria fazer, se ela era possível, se estava correta. Aí ele analisou e falou, não, gente, isso não pode ser cobrado, tem esse problema na Constituição, tem isso, tem aquilo, tem aquele outro. Resposta do Executivo. Gente, então bota uma alíquota bem pequenininha que assim ninguém reclama. É um pouco isso que a gente vive, sabe? Eu tive... É só porque, pelo que eu entendi a explicação do senhor, um outro advogado, em uma época, falou de uma forma, no meu entendimento, diferente. Que, inclusive, tinha uma determinação, porque essas discussões perpassam pelo Supremo Tribunal Federal, que numa dívida só poderia ter a conta bloqueada pela prefeitura com impostos municipais superior a R$ 10.000. Então, nesse sentido, quando você bloqueia, né, sem a prévia informação ao munícipe, né, a dívida, então está incorrendo um erro. Quando a gente vai, aperta a juíza, resolve, né? Mas tem que apertar ela A primeiro. questão do Porque o limite... judiciário é lento. É porque a questão do limite, essa questão do limite, ela foi criada, o Supremo batizou, botou isso, mas isso é da decisão do Supremo para frente. Essas questões que estão lá há mais tempo, que já estão no judiciário, que já foram ajuizadas antes. Então não havia esse limite naquela época. Então esses processos, o que andou nele foi um processo de 20 anos atrás, cobrança de 10 anos. Então tem um estoque de processos que os juízes são chamados a resolver. Tem umas metas do judiciário que você tem que fazer, despachar e cobra uma efetividade para que os processos andem, o que é muito bom para algum lado e é muito ruim para outros, porque devia haver um crivo, uma análise criteriosa antes de se fazer essas Isso vai penhoras. criando um problema social, porque muita gente está tendo os seus proventos. Não, e penhora, Sim, inclusive, penhoram conta de advogado, conta de aposentado, contas que são impenhoráveis. No caso, essas 12.000 contas bloqueadas são anteriores, então, a essa deliberação. Possivelmente. Possivelmente A são. juíza tem como filosofia, né,
a maneira dela lidar, ela quer dar celeridade aos processos e ela lida dessa forma. Ela, antes de ver o processo, antes de terminar de analisar, ela fala, bom, bloqueio não vai fazer mal. Bloqueia, e as pessoas vão vir aqui conversar. Se tiver que suspender, tanto que ela fala para a gente, quando a gente chega lá, doutora, a senhora bloqueou de novo, indevidamente. Aí ela, não, mas doutor, mas o senhor sabe, toda vez que o senhor vem aqui, que o senhor fala que eu estou errada, eu volto atrás, o senhor sabe disso. E ela acha que isso já é uma frase bastante condescendente. Eu acho que Andrei, acho que a gente fica aqui o dia inteiro, se a gente for falar de todos os problemas de cobrança. E aí a gente... Vou dar mais um exemplo, um último exemplo. Soltaram o Andrei. A Procuradoria do Estado. A gente teve uma reunião com o procurador-chefe da dívida ativa no Rio de Janeiro. E tem uma discussão, aquela questão da alíquota do ICMS sobre energia elétrica. Tem uma discussão que no Rio de Janeiro já chegou a quase 30%, 25%, 27%, sobre telecom, sobre energia elétrica, consumo disso. Hoje está 18%. Né? E aí ficou 18%, tem um limite dado pelo Supremo, tem uma lei federal, tem a legislação, tem a decisão do Supremo, os estados não podem cobrar energia elétrica, é essencial, como é telecom, é serviço essencial, tem que ser a alíquota padrão do estado. Então era 18%. O nosso estado aumentou a alíquota padrão para 20%, então a gente está pagando 20%, mas é a alíquota padrão, tudo bem. Agora eles estão cobrando o adicional, né, do Fundo de Combate à Pobreza, estão cobrando mais 4%, né, agora 2%, para o total de 22%. Eu falei, pô, mas como é que vocês fazem isso? Está tudo errado. Isso é inconstitucional. Resposta do doutor Andrei, tem coisas que a gente faz que a gente não necessariamente concorda, mas que a gente faz, porque a gente foi chamado. Então, uma orientação do governador, a perda de arrecadação é importante, eles cobram mesmo de forma inconstitucional, de forma abusiva. Isso são os nossos agentes públicos. A gente tem que entrar contra eles, mas sabem que está errado. Sabem que quem questiona é 10%, 20%, 80% restantes vão pagar. Então, isso a gente tem que conviver com esse tipo de questão. Vamos agradecer? Mais uma Muito vez, obrigada por vocês estarem aqui. Muito obrigada. O sol não acabou ainda não, hein?